Alguma vez você já sentiu que o medo te impede de avançar, que te aprisiona e te rouba a paz que tanto anseia? Talvez você sinta isso agora mesmo diante de situações difíceis ou decisões que parecem maiores que suas forças. Nestes momentos, uma voz sussurra que você não está sozinho, que há um caminho diferente do da angústia constante. É o caminho da confiança em Deus. Ao longo deste roteiro, você descobrirá como o seu amor e suas promessas são capazes de transformar seus temores em coragem, suas dúvidas em fé e sua incerteza em esperança. Em cada sessão, exploraremos verdades bíblicas que mudaram a vida de milhares de pessoas, mostrando como Deus intervém nos desafios mais grandiosos e nas batalhas mais íntimas do seu coração. Convido você a embarcar com mente aberta e coração disposto, pois o que vem a seguir não é uma simples teoria, é uma experiência real de libertação, uma oportunidade para alinhar sua vida com o plano perfeito que Ele desenhou para você. Antes de começar, declare em voz alta: hoje escolho confiar no poder de Deus e soltar meus medos para viver em seu propósito. Com essas palavras no coração, vamos nos aprofundar em uma jornada que, sem dúvida, lembrará que na presença de Deus, seus temores não têm a última palavra. Número 1. Deus te dá um espírito de coragem. Imagine por um momento que você está parado diante de uma porta enorme, pesada, imponente. Você sabe que deve cruzá-la, que há algo do outro lado que Deus preparou para você, mas sente que não pode mover os pés. Há uma voz em sua mente que diz que você não é forte o suficiente, que é melhor ficar onde está. Essa voz é o medo. E embora muitas vezes o sintamos, hoje quero te lembrar de algo poderoso. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. O medo não vem de Deus. É importante entender isso porque, às vezes, quando sentimos temor, acreditamos que isso significa que nossa fé é fraca ou que algo está errado conosco. Mas não, sentir medo é humano, é natural. O que não é natural é viver sob sua escravidão. Há uma diferença entre sentir medo e deixar que o medo defina nossas ações. Quando o medo nos paralisa, nos rouba oportunidades, nos impede de avançar e nos faz duvidar do que Deus nos disse, é aí que devemos lembrar que Ele nos equipou com algo muito maior. Deus nos deu poder. Não um poder humano baseado em nossas capacidades, mas um poder que vem dele. É a mesma força com a qual Davi enfrentou Golias, com a qual Moisés se colocou diante do faraó, com a qual Pedro caminhou sobre as águas. Não era um poder natural, era sobrenatural. E esse mesmo poder está disponível para você hoje. Não importa o quão grande pareça a tempestade que você enfrenta, você não está sozinho na batalha. Deus te equipou com sua fortaleza para que você possa se levantar mesmo quando sentir que não tem forças. Mas Ele não nos deu apenas poder, mas também amor. E aqui é onde tudo muda. Porque o medo se alimenta da insegurança, da sensação de estarmos desprotegidos, da ideia de que estamos sozinhos. Mas quando você entende quanto Deus te ama, o medo perde poder. Seu amor é como um escudo que te protege, um refúgio no meio da tempestade. 1 de João 4,18 diz que o amor perfeito expulsa o medo. Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade espiritual. Quando você realmente acredita que Deus está com você, que te ama e cuida de você, o medo não pode te dominar. Além disso, Ele nos deu domínio próprio. E esse é um ponto-chave, porque muitas vezes sentimos que nossas emoções estão fora de nosso controle. A ansiedade, o temor, a dúvida parecem assumir o volante e nos conduzir sem que possamos fazer nada. Mas Deus nos deu domínio próprio, nos deu a capacidade de dirigir nossos pensamentos, de controlar nossas reações, de decidir no que vamos focar. Não somos escravos de nossas emoções. Podemos treinar nossa mente para lembrar a verdade em meio à incerteza.
podemos declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas e exercer autoridade sobre o que sentimos. O inimigo usa o medo como estratégia para nos paralisar. Sabe que se conseguir nos fazer acreditar que não podemos, que não somos suficientes, que o perigo é maior do que a promessa de Deus, então nós vamos parar. Mas hoje é o dia de desmascarar essa mentira, porque a verdade é que em Cristo somos mais que vencedores. Somos chamados a viver em liberdade, com confiança, com a certeza de que Deus luta por nós. Pense em um pai que caminha com seu filho na escuridão. A criança pode se assustar, mas enquanto tiver a mão do pai, segue em frente, porque sabe que está protegida. Da mesma maneira, Deus caminha com você. Mesmo que você não veja o caminho claramente, mesmo que sinta que há obstáculos à sua frente, Ele está lá. Ele não te deixou sozinho nem jamais o fará. Por isso, quando sentir temor, ore. Não subestime o poder da oração. Diga a Deus o que você sente, expresse suas inquietações, mas depois lembre-se de suas promessas. Apegue-se ao que diz sua palavra. Lembre-se de que a coragem que vem de Deus não é a ausência do medo, mas a certeza de que Ele está com você mesmo em meio a ele. Há testemunhos de pessoas que foram transformadas por essa verdade. Homens e mulheres que estavam paralisados pelo temor, mas que ao começarem a confiar em Deus e declarar suas promessas, experimentaram a liberdade. Não foi uma mudança imediata, mas a cada passo de fé, o medo cedeu espaço e a coragem tomou seu lugar. Hoje quero te convidar a fazer algo prático. Escreva uma declaração baseada na palavra de Deus. Algo como: Senhor, hoje escolho o teu poder e amor em vez do meu temor. E repita-a sempre que o medo quiser voltar. Escreva-a em um lugar visível. Lembre-se dela em sua mente. Fale-a em voz alta. Porque quando alinhamos nossos pensamentos com a verdade de Deus, nosso coração começa a acreditar nela. Deus não te criou para viver na covardia. Não te chamou para uma vida de temores e dúvidas. Ele te deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Levante a cabeça, enfrente cada desafio com a certeza de que você não está sozinho e avance com fé. Porque o que Deus depositou em você é maior do que qualquer medo que você possa enfrentar. Número 2. A paz de Cristo em meio à tempestade. O vento bate com força, as ondas estão cada vez mais altas e a escuridão cobre tudo. A tempestade é feroz e parece que o barco não suportará por muito mais tempo. Assim se sentiam os discípulos naquela noite no barco, quando o medo os dominava e eles acreditavam que tudo estava perdido. E no meio daquela tempestade, Jesus dormia. Como isso é possível? Como alguém pode ter tanta paz em um momento de crise? Porque a paz de Cristo não é como a paz do mundo. É um tipo de calma que não depende das circunstâncias, mas de um relacionamento com o Pai. É a certeza de que, mesmo que tudo pareça caótico, Deus continua no controle. Essa é a paz que Jesus quer te dar. Não uma paz superficial que se quebra com os problemas, mas uma paz firme, estável, capaz de te sustentar quando tudo mais desmorona. Por isso, em João 14:27 nos diz: A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Não é a paz que o mundo promete, baseada na ausência de problemas ou na estabilidade das circunstâncias. É uma paz que existe mesmo em meio à dor, ao conflito e à incerteza. O problema é que muitas vezes buscamos a paz nos lugares errados. Acreditamos que teremos paz quando tudo der certo, quando não houver dificuldades, quando alcançarmos o que queremos. Mas o que acontece quando a vida não segue nosso plano? O que acontece quando as coisas se complicam e a incerteza nos rouba o sono? Jesus nos oferece uma alternativa diferente. Uma paz que não depende do exterior, mas da confiança nele. A ansiedade pelo futuro é um dos maiores ladrões de paz. Pensamos demais no que pode acontecer.
Nos preocupamos com coisas que ainda não ocorreram. Vivemos angustiados por aquilo que está fora do nosso controle. Mas Mateus 6:25 nos lembra: portanto vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida. Deus nos convida a viver no presente, a confiar que Ele cuida de nós e que cada dia tem a sua própria ansiedade. Jesus não nos dá uma solução rápida, nem uma técnica para nos relaxarmos por um momento. O que Ele oferece é um relacionamento, uma comunhão constante com Ele que se torna o fundamento da nossa paz. Não se trata apenas de nos sentirmos bem por um instante, mas de construir uma confiança que nos faça firmes em qualquer circunstância. O coração firme diante da tempestade é aquele que sabe quem é Deus e confia nele. Isso não significa que as dificuldades desapareçam, mas que podemos enfrentá-las com outra atitude. Podemos ter calma em nossa mente e espírito, mesmo quando o ambiente externo continua se movendo com violência. A reação natural do ser humano diante da incerteza é a ansiedade, o medo e o desejo de controlar tudo. Mas a reação baseada na fé é diferente. Em vez de entrar em pânico, ela se apoia em Deus. Em vez de correr sem rumo, ancorar-se nas suas promessas. Os discípulos no barco são um exemplo claro. Enquanto a tempestade rugia, Jesus dormia. E quando eles o despertaram desesperados, ele simplesmente repreendeu o vento e o mar. Por que ele estava tranquilo? Porque sabia que seu Pai tinha o controle. Sua paz não dependia da situação, mas de sua comunhão com Deus. E essa mesma paz está disponível para você. A oração sincera é a chave para apagar a ansiedade. Em vez de ficar preso aos pensamentos de preocupação, leve suas cargas a Deus. Diga a Ele como se sente, entregue seus medos e permita que sua paz preencha seu coração. A oração nem sempre muda as circunstâncias de imediato, mas muda nosso interior, nos dando a perspectiva correta. Muitas vezes, quando sentimos ansiedade, buscamos preencher o vazio com distrações superficiais, redes sociais, entretenimento, ocupações sem sentido. Mas nada disso traz verdadeira paz. Apenas uma conexão real com Deus pode preencher a alma e trazer descanso. Uma maneira poderosa de fortalecer nossa fé é lembrar das vezes que Deus já nos sustentou no passado. Pense em momentos em que você acreditava que não conseguiria seguir em frente e Deus fez algo incrível. Essas memórias reforçam a verdade de que Ele continua sendo fiel e que, assim como te ajudou antes, ajudará novamente. Faça uma pausa, respire fundo e diga: Senhor, recebo a tua paz. Deixe que essa verdade se ancore em seu coração, porque a paz dele não é passageira, não é superficial, não é frágil. É uma paz que sustenta, que fortalece, que transforma. E hoje, em meio a qualquer tempestade que você esteja enfrentando, Ele está contigo, oferecendo a sua paz inabalável. Número 3. Não tenhas medo, Deus está contigo. Às vezes, a vida nos leva a momentos em que nos sentimos completamente sós. Mesmo que haja pessoas ao nosso redor, existe um tipo de solidão que não tem a ver com a quantidade de pessoas, mas com a sensação de que ninguém nos entende, de que estamos lutando uma batalha que parece grande demais para enfrentá-la sem apoio. Nessas horas, é fácil acreditar que Deus está distante, que talvez nos deixou à nossa sorte. Mas ali, naquele instante de vulnerabilidade, sua voz nos lembra de uma verdade inabalável. Não temas, porque eu estou contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus. Deus não é um observador distante. Ele não está simplesmente olhando de longe o que você atravessa. Sua presença é real, ativa e próxima. Ele não se contenta em ver você sofrer. Ele caminha ao seu lado, te sustenta quando você sente que não pode mais e te lembra que sua fidelidade nunca falha. Em Deuteronômio 31:8, sua promessa é clara. O Senhor vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te abandonará. Não importa o quão escuro pareça o caminho,
Ele já foi antes de ti. Já preparou o que você precisa, já abriu as portas certas, já planejou a maneira como te sustentará em meio à incerteza. A confiança em Deus é o que nos permite avançar quando tudo o mais nos diz para recuar. Humanamente queremos ter todas as respostas antes de dar o próximo passo, mas a fé não funciona assim. A fé consiste em caminhar mesmo quando não vemos o fim do caminho. Saber que Deus vai adiante de nós nos enche de segurança, porque não dependemos de nossas forças, mas de sua fidelidade. Muitas vezes nos sentimos fracos e desanimados porque esquecemos quem é nosso Deus. Focamos tanto nos problemas que deixamos de ver aquele que tem a solução. Mas Isaías 41:10 não só diz não temas, mas também nos chama a não desanimar. Não se trata de evitar o cansaço, mas de lembrar que Deus é quem nos sustenta quando sentimos que já não podemos mais. A chave para resistir não está na nossa capacidade, mas na certeza de que Deus nunca nos deixará cair. Diferentemente da nossa visão humana, limitada e muitas vezes distorcida pelo medo, Deus vê o panorama completo. O que para nós é incerto, para Ele é claro. É como caminhar na escuridão com uma lanterna. Só podemos ver o que está bem à nossa frente, mas Deus vê o caminho inteiro. Sua luz não só nos guia, mas também nos dá a segurança de que não estamos sós, de que mesmo que o mundo pareça incerto, sua direção nunca falha. O medo da solidão é uma das maiores mentiras com as quais o inimigo tenta nos aprisionar. Ele sussurra que ninguém nos compreende, que estamos sós em nossa luta, que não há esperança. Mas a verdade é que Deus prometeu estar conosco a cada dia, em cada situação, em cada batalha. Não há lugar tão escuro onde sua luz não possa nos alcançar. Pense em uma criança pequena que caminha de mãos dadas com seu pai em um lugar desconhecido. Pode ser que ela não entenda onde está, pode ser que tudo ao redor lhe pareça estranho, mas enquanto tiver a mão de seu pai, ela se sentirá segura. Assim é Deus conosco. Pode ser que o caminho seja incerto, mas se sua mão nos sustenta, não há motivo para temer. Quando o medo quiser tomar conta da sua mente, repita o que Deus já disse: não temas, eu estou contigo. Essas palavras não são apenas uma frase bonita, são uma promessa viva, um lembrete constante de que Deus está mais perto do que você imagina. Sempre que enfrentar um desafio em sua vida, no trabalho, em sua família, em sua saúde, lembre-se de que sua presença está contigo. Te encorajo a fazer algo hoje. Escreva uma carta de fé para Deus. Reserve um momento para expressar a Ele sua confiança, para agradecer porque Ele sempre esteve aí, mesmo quando você não sentiu. Escreva com honestidade, com a certeza de que Ele está lendo cada palavra e que, embora às vezes a vida nos faça sentir frágeis, seu amor nos fortalece. Deus não mudou. Suas promessas continuam firmes. Não importa o que você enfrente hoje, não temas. Ele está contigo. Número 4. O Senhor é minha luz. Há momentos na vida em que parece que tudo se torna escuro. Você não sabe que decisão tomar, sente que o medo te cerca e a incerteza pesa sobre o seu coração. É como se você andasse num cômodo sem luz, dando passos às cegas, temendo tropeçar com o que não pode ver. Mas ali, em meio àquela escuridão, há uma verdade que muda tudo. Jeová é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? A luz de Deus não apenas ilumina o caminho, mas transforma nossa perspectiva. Quando a escuridão nos envolve, a confusão toma conta da mente, mas quando permitimos que a luz de Deus entre em nossa vida, as coisas começam a se clarear. Isso não significa que imediatamente veremos cada detalhe do futuro, mas que a verdade de Deus dissipará a mentira do medo e nos mostrará que não estamos sozinhos. Davi, o autor deste salmo, entendia o que significava estar rodeado de perigo. Ele enfrentou inimigos, foi perseguido, teve momentos em que sua vida pendia por um fio.
E mesmo assim, declara com confiança que Deus é sua luz e sua salvação. De onde vinha essa segurança? De um relacionamento constante com Deus. Não era uma confiança momentânea, baseada no que via ao redor, mas uma fé inabalável na proteção e no amor de Deus. Quando tentamos nos apoiar somente na nossa própria lógica, muitas vezes acabamos mais confusos e ansiosos. Provérbios 3:5 nos adverte sobre isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A ansiedade muitas vezes nasce quando tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, sem consultar a Deus primeiro. Queremos ter controle de cada detalhe, mas há coisas que só podem ser compreendidas quando deixamos que Ele seja nossa guia. A fé é como uma lâmpada em meio à incerteza. Nem sempre ilumina todo o caminho de uma vez, mas fornece luz suficiente para dar o próximo passo. Às vezes, queremos ver todo o panorama antes de avançar, mas Deus nos chama a confiar. A caminhar com a certeza de que sua luz nunca se apaga, que sempre nos levará na direção correta. E quando aprendemos a confiar, o medo perde poder, porque sabemos que, mesmo que não vejamos o que há adiante, Deus o vê. A luz de Deus não é algo que se acende uma vez e depois se apaga. Não é uma emoção passageira, nem uma sensação momentânea de tranquilidade. É um relacionamento contínuo. É habitar em sua presença, caminhar com Ele a cada dia, permitir que sua verdade molde nossa maneira de pensar. Muitas vezes buscamos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus nos chama a viver em comunhão com Ele, a manter nossa lâmpada acesa com a oração, a palavra e a confiança constante em seu amor. Pense em um cômodo escuro. A princípio tudo parece incerto, mas assim que você acende a luz, tudo toma forma. Aquilo que parecia ameaçador já não o é, porque agora você pode ver com clareza. Assim funciona a luz de Deus em nossas vidas. Há momentos em que o medo nos faz imaginar o pior, em que a incerteza nos leva a duvidar. Mas quando Deus acende sua luz em nosso coração, entendemos que Ele está no controle e que não há razão para temer. Deus não só ilumina o caminho, como também nos protege enquanto avançamos. Às vezes, acreditamos que se soubéssemos o que virá, estaríamos tranquilos. Mas a verdadeira paz não vem de conhecer o futuro, mas de conhecer a Deus. Não se trata de saber cada detalhe do que acontecerá, mas de confiar que aquele que nos guia nunca se engana. O perigo da autossuficiência é que ela nos afasta dessa paz. Achamos que podemos lidar com tudo por conta própria. Mas, na verdade, a dependência de Deus é o que nos proporciona verdadeira segurança. Confiar nele requer humildade, reconhecer que não sabemos tudo e que nossas forças são limitadas. Mas quando deixamos que ele assuma o controle, encontramos descanso. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que buscaram a orientação de Deus antes de tomar decisões. Moisés não cruzou o Mar Vermelho por sua estratégia, mas pela instrução de Deus. Josué conquistou Jericó não com seu próprio plano, mas seguindo a direção de Deus. Em cada história, vemos o mesmo padrão. Aqueles que confiaram na luz de Deus caminharam com segurança, enquanto aqueles que se apoiaram em sua própria prudência terminaram na confusão. Antes de começar o seu dia, faça um exercício de acendimento espiritual. Reserve um momento para orar e dizer: Senhor, acende tua luz na minha mente e no meu coração hoje. Peça sua direção em cada decisão, em cada passo que você der. Não ande às cegas quando você tem o Deus da luz disposto a te guiar. A escuridão do medo e da incerteza nunca será mais forte do que a luz de Deus. Não importa o que você enfrente hoje, lembre-se, Jeová é sua luz e sua salvação. Não há razão para temer. Número 5. Redimido e sem medo.
Pense no que significa ser redimido. Em um mundo onde tudo tem um preço, às vezes nos perguntamos quanto realmente valemos. Mas Deus já nos deu a resposta em Isaías 43. Não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, meu és tu. Não somos produto do acaso, nem uma casualidade na história. Somos redimidos, comprados a um preço incalculável, e essa verdade muda tudo. Não há razão para viver com medo quando você sabe a quem pertence. A redenção não é apenas uma palavra bonita, é uma prova do amor de Deus. Ele nos resgatou, não porque merecêssemos, mas porque nos ama incondicionalmente. Jesus pagou o preço mais alto por nós, entregando a própria vida. Isso significa que nossa vida tem um valor imenso aos olhos dele. Não somos apenas mais um número em uma lista, não somos insignificantes. Deus te conhece, te vê e te chama pelo teu nome. O medo se alimenta da incerteza, da sensação de que estamos sós em nossa luta. Mas quando entendemos que Deus nos chamou para ser seus, a ansiedade perde seu domínio. Não somos órfãos espirituais, não estamos desamparados. 1 de Pedro 5,7 nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A redenção não só nos salva do pecado, mas nos dá a segurança de que Deus cuida de cada aspecto da nossa vida. Às vezes, vivemos como se fôssemos responsáveis por sustentar tudo com nossas próprias forças. Tentamos controlar cada detalhe. Tememos que, se soltarmos o controle, tudo desmorone. Mas nos apegarmos aos nossos próprios planos e preocupações só nos exaure mais. A redenção nos lembra que podemos confiar. Deus, como um bom pai, está atento a cada necessidade, a cada batalha, a cada momento em que nos sentimos fracos. Imagine um estádio cheio de milhares de pessoas. No meio daquela multidão, alguém diz o seu nome. Você se vira imediatamente, porque sabe que alguém o reconheceu. Assim é Deus. Em um mundo repleto de vozes, Ele te chama pessoalmente. Você não é apenas mais um na multidão. Ele sabe exatamente quem você é, quais são suas lutas e o que você precisa neste momento. Pedro viveu isso na pele quando caminhou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele pôde fazer o impossível. Mas no momento em que deixou que o medo o dominasse e se concentrou na tempestade, começou a afundar. O que ele fez então? Clamou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente o segurou pela mão. Ele não o deixou afundar, não o deixou sozinho. Quantas vezes já sentimos que estamos afundando na ansiedade, no medo, no peso da vida? A chave não está na nossa força, mas em a quem clamamos. Deus nunca é indiferente ao clamor de seus filhos. Há um descanso profundo quando você entende que não precisa carregar tudo em seus ombros. Deus nos convida a soltar o controle, a confiar em sua direção. Quando lançamos nossa ansiedade sobre Ele, nos libertamos da opressão do medo. Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas que não os enfrentamos sozinhos. Quando reconhecemos o cuidado constante de Deus, nossa vida muda. Tomamos decisões mais sábias, porque não agimos a partir do medo. Nossa fé se fortalece, pois sabemos que Deus esteve conosco antes e estará novamente. Em vez de viver preocupados, aprendemos a descansar em seu amor. Às vezes, nossa mente precisa ser lembrada do que já sabemos em nosso espírito. Por isso é tão importante renovar nossos pensamentos com a verdade da palavra. Deus nos redimiu, nos chamou para ser seus e nos assegurou de sua presença constante. Quando repetimos essas verdades, quando as declaramos em oração, nosso coração começa a se alinhar com a paz de Deus. Faça um exercício hoje. Pergunte à sua ansiedade: por que me ameaças se pertenço a Deus? E então, responda com a verdade: estou nas mãos do meu Pai e não me soltarei dele.
Quando a mente tentar te arrastar para o medo, lembre-se de que a redenção é mais forte, que o amor de Deus é maior do que qualquer preocupação. Não temas, Deus já pagou o preço por você, te chamou pelo teu nome e te declarou seu. E se você é dele, nada neste mundo pode arrancá-lo de suas mãos. Número 6. Por nada estejam aflitos. Há dias em que a ansiedade se sente como uma tempestade na mente. Os pensamentos vão e vêm sem descanso. A preocupação se multiplica e a sensação de carga se torna insuportável. É fácil cair naquele estado em que o coração está inquieto e a paz parece distante. Mas em meio a esse caos interno, Deus nos dá um convite claro e direto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus não diz, tente se preocupar menos ou faça o seu melhor para ficar tranquilo. Ele nos oferece um caminho claro, substituir a preocupação pela oração. A ansiedade se alimenta da incerteza, mas a oração nos leva a um lugar onde não precisamos ter todas as respostas, apenas confiar naquele que as tem. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, mas depositamos em suas mãos o peso que nos oprime. O poder da gratidão também desempenha um papel fundamental. A Bíblia diz que nossos pedidos devem ser acompanhados de ação de graças. Não porque precisamos agradecer pelas dificuldades, mas porque, ao lembrar da fidelidade de Deus no passado, nos enchemos de confiança para o presente. A gratidão muda nossa perspectiva. Ela nos tira do ciclo da queixa e nos foca na bondade de Deus. A paz que Deus dá não é uma paz comum. Não é a que o mundo oferece, baseada em circunstâncias perfeitas ou na ausência de problemas. É uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que não faz sentido segundo a lógica humana. É o tipo de paz que te permite ficar tranquilo, mesmo que o diagnóstico médico não tenha mudado, mesmo que as contas ainda não estejam pagas, mesmo que você não tenha todas as respostas. É uma paz que guarda o seu coração e a sua mente, protegendo-o do desespero. O problema é que muitas vezes escolhemos nos preocupar em vez de orar. Nos acostumamos tanto com a ansiedade que nem sequer consideramos a possibilidade de deixá-la ir. Mas Filipenses nos chama a fazer o contrário. Em vez de alimentar a preocupação, devemos direcionar nossos pensamentos a Deus. Isso não significa que ignoramos os problemas ou fingimos que eles não existem. Significa que decidimos conscientemente entregá-los àquele que pode lidar com eles melhor do que nós. O Salmo 94:19 diz de maneira linda: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações alegravam a minha alma. Você já sentiu que sua mente está sobrecarregada de pensamentos, que por mais que tente encontrar soluções, acaba se sentindo mais exausto? Deus diz que em meio a essa multidão de pensamentos, Ele tem uma consolação que pode trazer paz à sua alma. Muitas vezes, a ansiedade é um reflexo da necessidade de controle. Queremos antecipar tudo, gerenciar cada situação, assegurar que nada fuja de nossas mãos. Mas a verdade é que nunca tivemos o controle em primeiro lugar. Soltar o controle e confiar em Deus não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É reconhecer que há alguém mais sábio, mais forte e mais capaz do que nós dirigindo nossa vida. No dia a dia, a ansiedade se manifesta em coisas pequenas. Talvez você esteja na fila do supermercado e comece a fazer uma lista mental de tudo o que precisa fazer. Ou se deita na cama e sua mente continua ativa, preocupada com o amanhã. A chave não é apenas buscar a Deus quando a ansiedade se torna insuportável, mas desenvolver uma disciplina emocional diária. Faça pausas durante o dia para orar. Reserve um momento para escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Treine sua mente para lembrar que Deus está no controle.
O mundo oferece soluções rápidas, distrações, entretenimento, escapadas temporárias. Mas somente a presença de Deus pode dar uma paz duradoura. Não uma paz que depende de tudo estar bem, mas uma que se mantém firme mesmo quando as circunstâncias mudam. Talvez você já tenha ouvido histórias de pessoas que passaram por momentos difíceis e, em vez de se quebrarem, experimentaram uma paz inexplicável. Isso não é coincidência. É a manifestação da promessa de Deus em Filipenses 4:7. Quando oramos, quando entregamos nossos fardos, quando decidimos confiar em vez de nos preocupar, essa paz se torna nossa realidade. Uma forma prática de aplicar isso é manter um diário de oração e gratidão. Escreva suas preocupações e pedidos, e com o passar do tempo, anote como Deus responde. Adote também o hábito de registrar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato a cada dia. Você notará que seu coração começará a se concentrar mais na fidelidade de Deus e menos nas preocupações. Hoje, Deus te convida a fazer uma mudança. Em vez de permitir que a ansiedade governe seu coração, escolha a oração. Em vez de focar no que você não pode controlar, escolha confiar. E em vez de reclamar pelo que falta, escolha agradecer pelo que Deus já fez. Sua paz está disponível, sua paz é real, e se você a aceitar, ela guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Número 7. Não se preocupem com a vida. Imagine uma criança pequena brincando no parque. Ela corre, ri, cai e se levanta sem medo. Não se preocupa com o que vai comer mais tarde, se o aluguel da casa será pago este mês ou com como sua família resolverá certos problemas. Não porque essas coisas não sejam importantes, mas porque ela confia. Sabe que seu pai ou sua mãe estão próximos, que eles proverão o que precisa. Assim é a confiança que Deus nos chama a ter quando diz em Mateus 6:25: Portanto vos digo, não se preocupeis com a vossa vida. A aflição é o resultado de esquecer quem é nosso Pai. Preocupamo-nos porque acreditamos que tudo depende de nós, que se não resolvermos as coisas por nossa conta, ninguém mais o fará. Mas Jesus nos dá uma ilustração tão simples quanto profunda. Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo. Como não cuidará de seus filhos? Acaso não valemos muito mais que um pardal? A ansiedade surge quando nossa visão se reduz ao imediato, quando nos desconectamos da verdade de que Deus não é apenas o Criador do universo, mas também um Pai próximo que cuida de cada detalhe da nossa vida. Jesus nos lembra que a raiz da aflição não é a falta de recursos, mas a falta de confiança. Ficamos ansiosos porque nos sentimos sós em nossa luta, porque esquecemos que temos um Pai amoroso que nunca nos deixará sem provisão. Por isso, em Lucas 12:32, ele nos diz: Não temais, manada pequena, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ele nos chama de manada pequena, reconhecendo nossa fragilidade e vulnerabilidade, mas nos recorda que nosso Deus não é um dono indiferente, mas um Pai que decidiu nos dar seu reino, sua provisão, seu amor sem medida. Dependemos demais da nossa autossuficiência. Queremos controlar cada detalhe, garantir que tudo esteja em ordem antes de descansar. Mas Jesus nos convida à dependência confiante. Não uma dependência passiva ou irresponsável, mas uma em que fazemos a nossa parte e depois descansamos no fato de que Deus é quem sustenta todas as coisas. Quando um agricultor semeia, ele não passa os dias preocupado se a semente vai germinar ou não. Sabe que o processo de crescimento está nas mãos de algo muito maior do que ele. Assim é com Deus. Ele nos chama a semear com fé e deixar o resultado em suas mãos. A vida moderna nos ensinou a viver preocupados com o futuro. Teremos dinheiro suficiente? Tudo sairá bem? O que acontecerá amanhã? Mas Jesus nos chama a aproveitar o presente. Cada dia tem a sua própria aflição, como diz em Mateus 6:34.
o que significa que não devemos nos adiantar aos problemas do futuro, mas confiar na graça suficiente de Deus para o hoje. Isso não significa que não planejemos ou que não sejamos responsáveis, mas que aprendamos a soltar o controle e viver com a segurança de que Deus cuida de nós. Pense em como as crianças vivem o seu dia a dia. Elas não se perguntam quem pagará o aluguel ou como os problemas familiares serão resolvidos. Confiam que seus pais cuidarão disso. Nós também devemos aprender a descansar nessa certeza. Deus não nos chamou para viver carregados de ansiedade, mas para lembrar que cada provisão vem de sua mão. Praticar a gratidão é fundamental para viver sem aflição. Quando começamos a agradecer pelo que já temos, em vez de nos preocupar com o que falta, nossa perspectiva muda. Não é que os problemas desapareçam magicamente, mas nosso coração aprende a se concentrar na fidelidade de Deus e não nas dificuldades. Cada dia é uma nova oportunidade para confiar, para lembrar que até agora Deus não nos falhou e não começará a fazê-lo agora. Se você já sentiu medo pela provisão, pelo futuro, pela incerteza, te convido a fazer um exercício: 24 horas sem aflição. Um único dia em que você decida, de maneira intencional, não se preocupar. Cada vez que um pensamento ansioso surgir, substitua-o por uma oração de gratidão ou uma declaração de fé. Diga: Senhor, sei que Tu cuidas de mim. Observe como sua mente muda, como seu coração encontra descanso em sua presença. Deus já proveu antes e proverá novamente. Ele não muda, seu amor é constante, sua provisão é segura. Não viva com o peso de querer resolver tudo sozinho. Confie, solte a aflição e descanse na certeza de que o Pai cuida de você. Número 8. A convicção de que Deus utiliza cada evento da vida. Às vezes nos encontramos em meio a situações que não entendemos. Momentos de dor, perdas inesperadas, sonhos que pareciam seguros e desmoronaram num instante. Perguntamo-nos: por que Deus permitiu isso? Parece que tudo está fora de controle, que não há lógica nem propósito no que estamos atravessando. Mas há uma verdade que devemos lembrar, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, não apenas as boas, mas todas as coisas. Deus tem um plano, mesmo no que parece caótico. Nada escapa do controle de Deus. Sua soberania não significa que tudo será fácil, mas sim que tudo terá propósito. Há coisas que não podemos ver agora, peças que ainda não se encaixaram em nossa mente, mas Deus está montando um quadro maior. O que hoje parece um desastre pode se transformar no testemunho de amanhã. O que parece um fracasso, na verdade, pode ser uma ponte para algo maior. A chave está em confiar que Deus está operando, mesmo quando não o entendemos. Deus não desperdiça a dor. Cada provação, cada lágrima, cada situação difícil pode ser usada para nos fortalecer, para nos moldar, para nos levar a um nível mais alto de fé. José é o melhor exemplo disso. Vendido pelos próprios irmãos, traído, acusado injustamente, esquecido numa prisão. Qualquer um diria que sua vida foi uma série de injustiças. Mas quando tudo parecia perdido, Deus o levantou como governador do Egito e o usou para salvar toda a sua família. Quando se encontrou novamente com seus irmãos, não havia ódio em seu coração, mas uma revelação poderosa. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o encaminhou para o bem. O que parecia um desastre era, na verdade, parte do plano divino. Nos custa ver a vida com essa perspectiva porque estamos limitados à nossa visão temporal. Queremos respostas imediatas, queremos entender tudo já, mas Deus vê o fim desde o princípio. Enquanto nós vemos apenas uma peça do quebra-cabeça, Ele já tem a imagem completa. É por isso que Jeremias 29:11 nos lembra:
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não nos conduz por caminhos de sofrimento sem razão. Seu propósito é maior do que podemos imaginar. Esta promessa de Romanos não é para todos. É para aqueles que amam a Deus, para os que decidiram confiar nele e caminhar em sua vontade. Amar a Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas sim que no final veremos sua mão operando a nosso favor. Não se trata de uma resignação passiva, mas de uma confiança ativa. Não é dizer, bem, assim é a vida, o que se pode fazer, e sim dizer, Deus está no controle, e embora eu não entenda agora, sei que isto será para o meu bem. A paciência é fundamental nesse processo. Às vezes queremos que Deus nos mostre o propósito de imediato, mas muitas vezes a resposta vem com o tempo. O que hoje nos frustra, num ano, pode se transformar em motivo de gratidão. Deus está operando mesmo no silêncio, mesmo nos momentos em que parece que nada está acontecendo. Ele nem sempre nos dará explicações, mas sempre nos concederá sua paz. É importante aprender a declarar essa verdade em meio à provação. Quando tudo parecer escuro, em vez de deixar que o desespero tome conta, declare com fé. Deus está operando, isto não será em vão, algo bom virá disso. Não significa negar a realidade, mas afirmar uma realidade ainda maior. Deus não deixa seus filhos à deriva. Faça uma pausa por um momento e olhe para trás. Quantas vezes você passou por situações difíceis que no momento não compreendia, mas que com o tempo se transformaram em bênçãos disfarçadas? Talvez uma porta se fechou e depois você percebeu que aquele não era o caminho certo. Talvez um fracasso tenha levado você a descobrir algo melhor. Talvez um tempo de provação tenha lhe fortalecido de uma maneira que jamais imaginou. Deus já operou em sua vida antes e operará novamente. Hoje, quero te convidar a fazer um exercício. Ao final desta semana, reserve um momento para escrever pelo menos um evento difícil que você enfrentou recentemente. Depois, ore e peça a Deus que te ajude a ver como Ele pode usá-lo para o seu bem. Mantenha a expectativa de sua intervenção. Pode ser que você não veja a resposta de imediato, mas Deus te surpreenderá. Não importa o que você esteja enfrentando agora, lembre-se disto. Deus está operando, mesmo no que parece um desastre. Seu plano é maior, seu amor é mais profundo e sua fidelidade nunca falha. Continue confiando, pois no final tudo cooperará para o bem. Número 9. Librado de todos meus temores. Há momentos na vida em que o medo nos paralisa, situações em que nos sentimos presos pela ansiedade, pelas preocupações e pelas incertezas do futuro. Às vezes nos encontramos pensando em tudo o que poderia dar errado, em tudo o que está fora do nosso controle, e sem perceber, o temor se torna um fardo que carregamos para todos os lugares. Mas o Salmo 34, versículo 4, nos dá uma promessa poderosa. Busquei a Jeová, e ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. O medo tem a capacidade de crescer quando o alimentamos. Quanto mais o analisamos, quanto mais nos concentramos nos problemas, maior e mais forte ele se torna. Por isso, a chave para sermos livres do temor não é lutar contra ele com as nossas próprias forças, mas direcionar o nosso olhar para Deus. Não basta simplesmente lamentarmos-nos ou tentar ignorá-lo. Devemos buscar o Senhor com intenção e confiança. Davi, o autor deste salmo, entendia isso. Ele não apenas reconheceu o seu temor, mas também tomou uma decisão: clamar a Deus. E quando o fez, Deus lhe respondeu. Quando clamamos a Deus, Ele ouve. Pode ser que a resposta não seja sempre imediata ou como esperamos, mas a sua intervenção é segura. Deus nunca ignorou alguém que o busca com um coração sincero. Ele não é um espectador indiferente de nossa luta. É um pai amoroso que se inclina para os seus filhos para lhes trazer paz.
A chave está em buscá-lo, não apenas quando o medo é insuportável, mas em fazer da busca de Deus um estilo de vida. O problema é que muitas vezes ficamos olhando fixamente para o problema, como se fôssemos uma criança assustada em um quarto escuro. Em vez de procurar o interruptor da luz, focamo-nos apenas na sombra. O Salmo 121 nos ensina algo crucial. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Jeová. Enquanto o nosso olhar estiver fixo nas dificuldades, o medo continuará crescendo. Mas quando levantamos os olhos e nos concentramos em Deus, lembramos que o nosso auxílio não vem das nossas próprias forças, mas do Senhor. Muitas vezes tentamos carregar a vida como se estivéssemos sozinhos. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras pesadas. No começo, você pode pensar que consegue com a carga, mas com o tempo, o peso se torna insuportável. Jesus nos convida a fazer o contrário. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Ele quer que entreguemos nossos medos, nossas ansiedades, nossas lutas, e quando o fazemos, encontramos alívio. Um coração que confia em Deus vive com menos estresse e mais esperança. Não porque os problemas desapareçam, mas porque a fé na proteção divina nos dá uma paz que o mundo não pode compreender. A verdadeira liberdade do medo não vem de evitar os problemas, mas de saber que Deus está conosco em meio a eles. Davi viveu isso em primeira mão. Em múltiplas ocasiões, sua vida esteve em perigo. Ele foi perseguido, traído e enfrentou crises que pareciam impossíveis de superar. Mas em cada uma dessas situações, em vez de se deixar consumir pelo temor, ele buscou a Deus. E toda vez que o fez, encontrou a paz que excede todo o entendimento. Isso não significa que ele não sentiu medo, mas que aprendeu a entregá-lo nas mãos corretas. Hoje em dia, há inúmeros testemunhos de pessoas que venceram o medo graças à sua fé em Deus. Pessoas que enfrentaram fobias, ansiedades ou situações de vida complexas e descobriram que quando realmente confiaram no Senhor, encontraram forças que nem sabiam que possuíam. A diferença entre viver escravizado pelo temor e caminhar em liberdade está em uma decisão. Vou continuar confiando nas minhas próprias forças ou vou buscar o Deus que pode me livrar? O perigo da autossuficiência é que ela nos faz acreditar que podemos resolver tudo por conta própria. Mas a verdade é que Deus nunca nos desenhou para levar a vida sem Ele. Quando deixamos de lado o nosso orgulho e reconhecemos que o precisamos, a sua paz começa a preencher cada área da nossa vida. Uma prática poderosa para esses momentos de angústia é fazer algo físico, levantar o olhar. Em momentos de ansiedade, mude a sua postura. Levante os olhos, respire fundo e lembre-se de que Deus está acima de qualquer problema. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Deus está contigo. Outra estratégia eficaz é usar afirmações bíblicas contra a ansiedade. Quando sentir que o temor se aproxima, declare em voz alta: o meu socorro vem de Jeová. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Busquei a Jeová e ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. A palavra de Deus é uma espada, e quando a usamos, a nossa fé se fortalece e o medo perde poder. Se você sente que os temores têm ocupado demais espaço na sua vida, convido-o a fazer um exercício prático. Escreva uma lista das suas preocupações. Reserve um momento para orar sobre cada uma delas, e enquanto faz isso, visualize que as está entregando a Deus. Em seguida, vá riscando-as, como sinal de que elas já não são suas, mas estão nas mãos do Senhor. Com o tempo, revise essa lista e observe como a sua perspectiva mudou e como Deus operou em cada situação. Deus não quer que você viva preso ao medo. Ele te chamou para a liberdade, para a confiança, para a paz que somente Ele pode dar. Se você o buscar, Ele te ouvirá. Se você levantar o olhar,
Ele te mostrará o caminho. Se você entregar a sua carga, Ele te dará descanso. Não continue caminhando com o peso da ansiedade sobre os seus ombros. Hoje é o dia para decidir. Vou buscar o Senhor, e Ele me livrará de todos os meus temores. Número 10. O amor expelira o medo. O medo é uma das emoções mais poderosas que enfrentamos. Ele nos faz duvidar, nos paralisa e muitas vezes nos impede de viver com a plenitude que Deus deseja para nós. Mas há algo que possui um poder maior, algo que não só combate o medo, mas o expulsa por completo. 1 de João 4,18 nos diz: no amor não há medo, mas o perfeito amor expulsa o medo. Não diz que o amor o reduz ou o controla, mas que o expulsa. Não pode haver espaço para ambos no mesmo lugar. Onde o amor de Deus entra, o medo tem que sair. O amor de Deus é a chave para eliminar a insegurança. Muitas vezes, o medo nasce da incerteza de sermos bons o bastante, de sermos aceitos, de alguém nos apoiar em nossas falhas. Mas quando você compreende que Deus te ama incondicionalmente, essas questões perdem força. Você já não vive com a necessidade de provar seu valor ou de conquistar a aprovação, pois sabe que já é amado. E não por qualquer amor, mas por um amor perfeito, sem condições, sem limites, sem falhas. O medo e a culpa andam de mãos dadas. A insegurança acerca dos nossos erros passados pode nos levar a sentir indignidade diante de Deus, como se Ele nos olhasse com decepção. Mas o amor de Deus não apenas nos aceita, como também nos perdoa. Salmo 103:13 diz: assim como o Pai tem compaixão dos filhos, Jeová tem compaixão dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa condição. Lembra-se de que somos pó. Deus não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele nos conhece melhor do que ninguém, entende nossas fraquezas e, mesmo assim, nos ama com ternura. O amor de Deus não é distante nem frio. É um amor compassivo, próximo, que entende, que abraça. Acostumamo-nos à ideia de que Deus é poderoso, mas às vezes esquecemos que Ele também é profundamente pessoal. Como um pai que olha para seu filho com misericórdia, Deus nos contempla com compaixão, não com julgamento. Ele nos sustenta em nossa fragilidade, nos dá força em nossa fraqueza. Não nos ama porque mereçamos, mas porque Ele é amor. E quando compreendemos isso, o medo de falhar com Ele, o medo do rejeição ou do julgamento, desaparece. Sentir-se amado nos traz paz. Permite-nos descansar, pois sabemos que não estamos sozinhos. Quando uma criança pequena sabe que seus pais a protegem, ela dorme tranquila, sem se preocupar com o que possa acontecer durante a noite. Da mesma forma, quando realmente entendemos que o amor de Deus nos envolve, nossa alma descansa. Já não vivemos num estado constante de ansiedade, porque sabemos que estamos nas mãos de alguém que cuida de nós e nunca nos abandonará. Quando você está cheio do amor de Deus, também se torna livre para amar os outros sem medo. Muitas vezes, o medo nos impede de nos relacionarmos com sinceridade. Temos receio de ser vulneráveis, de sermos feridos, de não sermos correspondidos. Mas quando o amor de Deus preenche sua vida, esse medo desaparece, pois você já não depende do amor humano para se sentir completo. Sabe que já é amado com um amor perfeito, e isso lhe dá a liberdade de amar os outros sem o medo da rejeição, sem o medo de ser ferido, pois sua identidade não está no que os outros pensam de você, mas no que Deus já declarou sobre você. Todos já tivemos experiências de amor condicional, de pessoas que nos amavam apenas quando atendíamos a certas expectativas. Mas o amor de Deus não funciona assim. Seu amor não muda com nossas falhas, não depende de nossos méritos. Ele não nos ama pelo que fazemos, mas pelo que somos nele. E quando você permite que essa verdade se assente em seu coração, o medo já não tem poder sobre você. A baixa autoestima é terreno fértil para o medo.
Quando você duvida do seu valor, o medo floresce em todas as áreas da sua vida. Mas quando entende que você é filho de Deus, que foi criado com um propósito, que foi redimido com amor, a insegurança se desvanece. Não porque você se torne perfeito, mas porque o amor perfeito de Deus se torna sua segurança. O amor humano é frágil, pode falhar, pode mudar, mas o amor de Deus é inabalável. Não depende de circunstâncias, não se esgota com o tempo. E essa é a diferença entre viver com medo ou com confiança. Você está colocando sua segurança num amor que pode falhar ou num amor que nunca muda? Quando você faz da comunhão com Deus uma parte essencial da sua vida, seu coração se transforma. Você passa de viver com medo para viver com confiança. A oração e a meditação na sua palavra te renovam e te lembram de quem você é nele. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas a cada dia passado em sua presença, o medo perde força e seu amor se torna mais real na sua vida. Um exercício poderoso para reforçar essa verdade é fazer declarações diárias de amor. A cada manhã, escreva uma afirmação baseada na palavra de Deus, algo como: sou amado incondicionalmente por Deus. Seu amor me traz paz e segurança. Não tenho medo porque seu amor me envolve. Leia em voz alta e deixe que essa verdade se grave em seu coração. Deus não quer que você viva com medo. Ele te deu um amor tão grande que o medo não pode resistir à sua presença. Se o medo tem dominado sua vida, hoje é o dia para receber seu amor, pois quando seu amor entra no seu coração, o medo tem que sair. Número 11. Não tenhas medo, creia somente. Receber más notícias é uma das experiências mais impactantes que podemos enfrentar. Num instante, tudo muda. Um diagnóstico inesperado, uma crise econômica, um problema familiar. A primeira reação humana é o medo, a angústia, o desespero. Mas em Marcos 5,36, Jesus nos dá uma instrução clara. Não temas, creia somente. Não é uma sugestão, é um mandato. Não se trata de ignorar a realidade, mas de aprender a vê-la com outros olhos. A história de Jairo nos mostra o que significa confiar em Deus quando tudo parece perdido. Jairo era um principal da sinagoga, um homem respeitado, mas que estava enfrentando a pior crise de sua vida. Sua filha estava morrendo. Em seu desespero, fez o único que fazia sentido: buscar Jesus. Sabia que somente ele tinha o poder para mudar a situação. Mas no caminho, recebeu a notícia que mais temia. Tua filha morreu, para que mais incomodas o mestre? Imagine esse momento. A esperança que ele tinha desabou num segundo. Tudo parecia ter terminado. É aqui que Jesus intervém com uma das frases mais poderosas da Bíblia. Não temas, creia somente. Humanamente, a lógica dizia que era o fim. A razão dizia que não havia mais nada a fazer. Mas Jesus estava lhe pedindo algo radical: trocar o medo pela fé. Não porque a situação não fosse real, mas porque Deus tinha a última palavra. Quando enfrentamos dificuldades, nossa mente tende a se inundar de pensamentos catastróficos. Começamos a imaginar o pior cenário possível. Enchemo-nos de ansiedade, tentando resolver tudo com nossa própria lógica. Mas o Salmo 112, versículo 7, nos traz uma verdade poderosa. Não terá temor de más notícias. Seu coração está firme, confiado em Jeová. Isso não significa que nunca receberemos más notícias, mas que, quando elas chegarem, não nos destruirão. Não por termos uma força extraordinária, mas porque aprendemos a confiar no Deus que é maior que qualquer problema. Deus desafia constantemente a lógica humana. Ele nos chama a crer quando tudo diz que não há esperança. Convida-nos a confiar quando o razoável seria duvidar. O medo nos diz: isto é impossível. A fé nos diz: para Deus não há impossíveis. Não se trata de negar o problema, mas de submetê-lo à soberania divina. Crer não é negar a existência do problema, mas reconhecer que há um Deus que tem a solução.
O problema é que muitas vezes nossa mente já está treinada para reagir com medo. Vivemos tantas decepções, tantas dificuldades, que nosso reflexo automático é pensar no pior. Mas a fé se exercita, se fortalece. Quando Jesus disse a Jairo, creia somente, não estava dizendo que seria fácil, mas que era necessário. Naquele momento, Jairo tinha uma decisão: ouvir a voz do medo ou a voz de Jesus. E ele decidiu crer. Quando chegam notícias difíceis, precisamos aprender a pausar antes de reagir. Em vez de deixar que o pânico nos controle, devemos fazer uma pausa e orar. A oração muda nossa perspectiva, nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está presente e que seu poder continua operando. Isso não significa que tudo mudará de imediato, mas sim que nossa confiança se fortalecerá. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram crises com fé. Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel no forno de fogo, José na prisão, Paulo na tempestade. Cada um teve razões para temer, mas escolheram confiar. E em cada caso, Deus se glorificou. Ele nem sempre nos livra do problema imediatamente, mas nos dá a força para atravessá-lo e sair vitoriosos. Uma estratégia prática para fortalecer nossa fé é declarar a verdade da palavra em meio à dificuldade. Em vez de permitir que o medo nos controle, repita com fé: não temas, creia somente. Meu coração está firme, confiado em Jeová. Deus tem o controle. A fé vem pelo ouvir, e quando nossa mente escuta a palavra de Deus, ela se fortalece. Outro exercício que pode te ajudar é a visualização da vitória. Quando enfrentar uma situação difícil, feche os olhos por um momento e imagine Jesus pegando sua mão e dizendo: não temas, creia somente. Visualize sua presença, a paz que o envolve. Faça disso um hábito de forma que sua primeira reação diante das crises seja buscar a Deus em vez de se afundar no medo. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, Deus te diz o mesmo que disse a Jairo: não temas, creia somente. Não deixe que o medo tome o controle. Não permita que as más notícias ditem sua fé. Confie no Deus que tem a última palavra. Ele nunca falhou e não começará a falhar agora. Número 12. Sobe o abrigo do Altíssimo. Viver na presença de Deus não é apenas uma experiência ocasional, não acontece somente aos domingos na igreja ou nos momentos de crise. É um modo de vida, um estado de permanência em seu abrigo, onde encontramos refúgio e segurança, apesar de tudo o que ocorre ao nosso redor. O Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo repousará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é a minha esperança, o meu escudo, o meu Deus em quem confio. Não diz aquele que visita ou aquele que se aproxima de vez em quando, mas sim aquele que habita. Eis a chave. Muitas vezes buscamos a Deus somente quando as coisas se tornam difíceis. Quando nos sentimos inseguros, quando uma tempestade se levanta em nossa vida, corremos a buscar seu abrigo. Mas o convite de Deus é para vivermos ali, para fazer da sua presença o nosso lar, o nosso refúgio constante. Não é uma opção de emergência, é um estilo de vida. Quando verdadeiramente habitamos em sua presença, aprendemos a confiar nele em todos os momentos e não somente nos tempos difíceis. O abrigo de Deus é uma proteção total, não é uma cobertura parcial que funciona apenas em determinadas áreas da nossa vida. Sua sombra nos cobre completamente, protegendo nosso coração, nossa mente, nossas emoções. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que mesmo em meio a elas, estamos seguros. João 10:33 nos deixa claro: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu uma vida sem provas, mas assegurou que sua vitória nos sustentará em cada uma delas. O verdadeiro refúgio não é um lugar físico, mas um estado de coração. É saber que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, Deus nos tem em suas mãos.
É a paz que excede todo entendimento, a calma em meio à tempestade, a segurança de que, embora o mundo pareça um caos, nossa vida está sustentada por um Deus inabalável. Pense na imagem de um abrigo em meio a uma tempestade. Lá fora, os ventos rugem, a chuva bate com força, mas dentro do abrigo há paz. Essa é a imagem do que significa estar sob o abrigo do Altíssimo. A tempestade pode continuar, mas não tem o poder de te derrubar, pois tua segurança não depende das circunstâncias, mas daquele que está acima de todas as coisas. Habitar na presença de Deus não acontece por acidente. Requer intenção, requer construir um relacionamento constante com Ele. A oração e a leitura da palavra são os pilares que nos mantêm nesse lugar de refúgio. Não é uma carga, nem uma obrigação religiosa, é a conexão viva com o Pai que nos cuida. É na comunhão com Ele que encontramos forças quando estamos fracos, direção quando estamos confusos e paz quando estamos ansiosos. Quando nos encontramos em situações de medo ou angústia, declarar em voz alta a vitória de Cristo muda nossa perspectiva. Dizer, confiei naquele que venceu o mundo, é um lembrete de que não enfrentamos as batalhas sozinhos. A fé não é ignorar a realidade, mas vê-la com os olhos de Deus, sabendo que seu poder é maior que qualquer circunstância. Há milhares de testemunhos de pessoas que encontraram paz em meio às piores crises. Pessoas que, em meio à dor, à perda ou à incerteza, descobriram que a presença de Deus era suficiente, que seu abrigo era real, que mesmo que tudo ao redor desmoronasse, seu amor a sustentava. E essa é a verdade mais poderosa. Não importa o que aconteça, se estivermos sob seu abrigo, estaremos seguros. Mas há uma grande diferença entre resignar-se e descansar em Deus. Resignar-se é dizer, não há nada a fazer, tudo está perdido. Descansar em Deus é dizer, não entendo tudo, mas confio que Deus tem o controle. É render-se à sua vontade, não a partir da derrota, mas com confiança absoluta em seu amor e sua soberania. Um hábito poderoso para fortalecer nossa consciência da presença de Deus é o momento diário de abrigo. Escolha um momento do dia para sentar-se em silêncio, respirar fundo e declarar: Senhor, habito sob teu abrigo, confio em ti. É um lembrete diário de que nossa vida está em suas mãos, de que sua sombra nos cobre, de que nunca estamos sozinhos. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, se você habita na presença de Deus, tem um refúgio seguro. A tempestade pode rugir, mas não te destruirá. O inimigo pode atacar, mas não vencerá. Porque quando você está sob o abrigo do Altíssimo, vive com a certeza de que nada pode te separar de seu amor, de sua paz e de sua vitória. Número 13. Esforça-te e sê corajoso. O medo é uma das armas mais comuns que o inimigo usa para nos parar. Ele sussurra mentiras, faz-nos duvidar de nossas capacidades e enche-nos de insegurança. Mas Deus nos deu uma ordem clara em Josué 1:9. Olha, mando-te que te esforces e sejas corajoso. Não temas nem desanimes, porque Jeová, teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Não é uma sugestão, não é uma opção, é um mandato. Deus não só nos anima a sermos corajosos, como nos ordena que o sejamos. Por quê? Porque Ele sabe que a coragem não depende de nós, mas da presença dEle conosco. Josué estava prestes a enfrentar a maior responsabilidade de sua vida, conduzir o povo de Israel à terra prometida. Moisés, o grande líder, havia morrido e agora todo o peso recaía sobre ele. Humanamente, poderia ter sentido medo, dúvidas, incertezas, mas Deus lhe deu uma promessa. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. E essa é a mesma promessa que temos hoje. Não importa o quão grande seja o desafio que temos pela frente, Deus está conosco. É importante entender que esforço e coragem não significam depender apenas de nossas próprias forças. Muitas vezes, pensamos que ser corajoso é não sentir medo, que o esforço é tentar fazer tudo sozinho.
Mas a coragem não é a ausência de medo, e sim a decisão de seguir adiante, apesar do medo. E o esforço não é esgotar-se tentando resolver tudo por conta própria, mas confiar que Deus é quem luta nossas batalhas. O Salmo 46 nos diz: Deus é o nosso amparo e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. O que isso significa? Que quando enfrentamos dificuldades, não estamos sozinhos. Deus não é um espectador distante, mas um refúgio imediato, alguém que nos sustenta, nos fortalece e nos ajuda no momento exato. Não precisamos esperar até que tudo esteja perdido para buscá-lo. Desde o primeiro instante, ele está pronto para nos socorrer. A história de Josué nos mostra que confiar em Deus sempre nos levará à vitória. Não foi a sua força, nem sua inteligência, nem sua estratégia que o levou a conquistar a terra prometida. Foi sua obediência e sua fé. Deus lhe deu instruções específicas. Ele devia circundar Jericó durante 7 dias, algo que, do ponto de vista humano, parecia absurdo. Mas Josué creu na palavra de Deus e agiu com fé. No final, os muros caíram. Não porque Josué fosse forte, mas porque Deus lutou por ele. Hoje em dia, enfrentamos desafios diferentes. Talvez não precisemos conquistar cidades, mas temos que enfrentar dificuldades no trabalho, na família, na saúde, em nossos sonhos e metas. E muitas vezes o medo quer nos parar. Ele diz: você não é bom o bastante, e se você fracassar, é demasiado difícil. Mas Deus nos diz: esforça-te e sê corajoso. Ele não espera que tenhamos todas as respostas, apenas que confiemos nele e demos o próximo passo. A coragem não é passiva. Não se trata apenas de ter fé, mas de agir em consequência. Orar e agir. Confiar e mover-se. A fé sem ação é apenas um desejo. Mas quando damos passos com confiança, Deus endossa cada um deles. A diferença entre os que avançam e os que ficam para trás não é a ausência de medo, mas a decisão de não permitir que o medo os detenha. Quando reconhecemos nossas limitações e entregamos nossa carga a Deus, encontramos a verdadeira fortaleza. Muitas vezes nos sentimos fracos porque tentamos carregar tudo sozinhos. Mas quando admitimos que não podemos fazer isso sem Deus, permitimos que Ele opere com poder em nossa vida. A coragem não é sobre quanto podemos fazer, mas sobre o quanto confiamos que Deus fará. Deus não nos diz que não teremos problemas, mas Ele nos assegura que não os enfrentaremos sozinhos. O nosso socorro bem presente significa que Ele não se atrasa, não demora sem motivo. Seu tempo é perfeito e sua ajuda é certa. Quando sentirmos medo, quando enfrentarmos algo que parece impossível, lembremos-nos disso: Deus está conosco. Um exercício poderoso para reforçar nossa confiança em Deus é visualizar o sucesso com Ele. Antes de um exame, de uma reunião importante, de uma decisão difícil, feche os olhos por um momento e imagine Deus ao seu lado, dizendo: esforça-te e sê corajoso. Não temas, porque eu estou contigo. Isso muda a perspectiva. Você não está sozinho na batalha. Tem um Deus que luta por você. Portanto, hoje, qualquer que seja o desafio que esteja enfrentando, lembre-se: não temas, não desanimes. Deus te chama para ser corajoso, não porque você seja forte, mas porque Ele é forte em você. Esforce-se, dê o passo, confie em sua presença e você verá como seu poder se manifestará em sua vida. Número 14. Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. O tempo é uma das maiores fontes de ansiedade para o ser humano. Preocupamo-nos com o futuro, atormentamo-nos com o passado e muitas vezes esquecemos de viver o presente com confiança. Mas Jesus nos dá uma verdade poderosa em Apocalipse 1:17. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Não é apenas uma frase simbólica, é uma declaração de soberania total. Jesus estava no princípio e estará no final. Nada escapa do seu controle, nem o ontem, nem o hoje, nem o amanhã.
Quando Jesus diz que é o primeiro e o último, ele afirma que abrange todo o tempo e a história. Não há um único evento, uma única circunstância, uma única crise que esteja fora do seu domínio. Desde antes da criação do mundo, ele já era Deus. E quando tudo o que conhecemos terminar, ele continuará sendo Deus. Essa verdade nos dá uma certeza absoluta. Não importa o que aconteça, ele continua sendo o mesmo. O impacto dessa realidade em nossa vida é imenso. Se Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, significa que tudo o que acontece no meio está em suas mãos. Às vezes, sentimos que nossa vida é uma história sem rumo, cheia de capítulos de incerteza. Mas ele já conhece cada página antes mesmo de vivê-la. Não somos peças soltas num caos sem direção. Estamos na narrativa de um Deus que escreve cada capítulo com propósito e amor. Um dos maiores temores que enfrentamos é o medo do futuro. A incerteza do que virá pode paralisar-nos, mas Jesus nos diz: não temas. Se ele já esteve no início e estará no final, cada etapa intermediária está protegida. Nada pode nos surpreender. A economia pode colapsar, as circunstâncias podem mudar, mas Deus continua em seu trono. Nossa paz não depende do que vemos, mas de a quem pertencemos. Romanos 15:13 nos lembra de outra verdade fundamental. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé. A fé em Deus não é apenas um consolo teórico, mas uma fonte real de esperança. Quando cremos em sua soberania, experimentamos gozo e paz. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que deixam de governar o nosso coração. Confiar que Jesus tem o controle nos permite viver sem medo, sabendo que tudo está sob sua autoridade. Imagine por um momento o fim de todas as coisas. Nos últimos dias, quando o mundo estiver em caos, quando tudo parecer incerto, Deus continuará sendo o mesmo. Não haverá um único instante na eternidade em que sua presença nos abandone. Se isso é verdade para o futuro, também é para o hoje. Não há circunstância em nossa vida que esteja fora do seu controle. Muitos temem o desconhecido. Inquieta-nos o que ainda não aconteceu. Preocupa-nos o rumo de nossa vida. Mas se Jesus é o primeiro e o último, significa que ele já esteve no futuro. Ele já viu o que virá, já preparou o caminho, já assegurou o destino. Nosso papel não é preocupar-nos, mas confiar. O problema da ansiedade é que ela substitui a confiança pelo medo, mas quando sabemos que Cristo venceu, podemos trocar a preocupação pela certeza de sua vitória. Não importa o que aconteça, não importa o que enfrentes, a história já tem um final escrito: Jesus reina. A cruz não foi a última palavra. A ressurreição confirmou que o inimigo está derrotado e que a vitória final pertence a Deus. Quando fazemos planos para o futuro, às vezes esquecemos de incluir Deus na equação. Pensamos em estudos, trabalho, família, mas será que realmente acreditamos que Ele dirige nossos passos? Confiar que Deus é o Alfa e o Ômega nos permite planejar sem medo. Não significa que tudo será fácil, mas que cada passo estará sustentado por suas mãos. A fé na soberania de Deus produz um gozo genuíno. Não é uma alegria superficial, mas um gozo profundo que vem de saber que não caminhamos sozinhos. A paz de Deus não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele continua sendo Deus. Se nossa fé está nele, podemos dormir tranquilos, trabalhar com segurança e enfrentar a vida com esperança. Um exercício prático para fortalecer essa confiança é a visão de esperança a longo prazo. Pegue um caderno e escreva seus sonhos, suas expectativas para o futuro, mas faça isso a partir da perspectiva da fé. Escreva acreditando que Deus está no controle, que Ele tem o melhor plano para você. Depois, revise-o de tempos em tempos e observe como sua mão tem guiado cada passo. Isso te ajudará a ver que, embora nem sempre entendamos o processo, Deus sempre esteve presente.
Não importa o que o futuro traga, uma coisa é certa: Deus já está lá. Jesus não foi apenas o início, não será apenas o final, mas está conosco em cada momento intermediário. Se Ele é o primeiro e o último, se tem autoridade sobre o tempo, então não há razão para temer. O único que nos pede é que confiemos nele, pois sua fidelidade nunca falha. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.